Vamos à entrevista. Muito obrigada por nos receber. Doutora, o que é o INALUD? Pronto, muito obrigado. O INALUD é o Instituto Nacional de Luta Antidrogas. É uma instituição tutelada por o Ministério da Saúde de Angola e tem como missão de coordenar toda a política do Estado em matéria de combate à droga e à toxicodependência, acompanhar as convenções todas ratificadas pelo país em matéria de substâncias estupefacientes, psicotrópicas e os seus precursores. Quais são as políticas do governo em relação ao combate antidrogas? Como deve saber, que o INALUD, ou Instituto Nacional de Luta Antidrogas, foi criado por um decreto presidencial número 231/13 de 30 de dezembro. Decreto esse que veio acompanhado da aprovação também do Estatuto Orgânico do Instituto Nacional de Luta Antidrogas e o Plano Estratégico para o Combate à Droga e à Toxicodependência a nível nacional. E dentro desse plano estratégico constam 3 elementos fundamentais, como nós normalmente dissemos, trabalhamos usando como base um tripé, que é, primeiro, trabalhar para a diminuição da procura, da oferta e cimentar as relações institucionais, como também as relações a nível internacional. Primeiro começamos na base da região em que nós estamos submetidos, no caso a SADC, onde as relações com os países vizinhos que fazem a vizinhança com o nosso país, cimentar melhor essas relações para que não haja entrada nem saída desses produtos, aqui me refiro ao tráfico ilícito, e depois também cimentar, buscar protocolos com outros países para que haja aquele mecanismo que nós chamamos de notificação. Doutora, qual é o quadro atual dos toxicodependentes no país? O quadro atual, para lhe dizer, é preocupante, na medida em que estamos a ver muitos jovens e muitos adolescentes a enveredarem nessa prática pouco saudável. E eu começo mesmo pelo álcool, porque, como pode ver, as pessoas têm o acesso e a disponibilidade desse produto, no caso. E então os jovens têm estado a consumi-los e começam mesmo pelo álcool, terminam depois pelas drogas mais fortes, no caso a cannabis sativa, vulgo liamba, e agora com muita ascensão do crack, não é? Estamos a assistir já muitos jovens a usarem o crack nesses sítios, como discotecas e casas noturnas e outros lugares em que eles usam para poder então fazer uso dessas substâncias. A verdade é que as drogas muito mais fortes, aqui me refiro às heroínas, às morfinas, ainda não estamos nesse estadio muito elevado, porque, como podem saber, são drogas muito caras. Então, são poucas as pessoas que têm a possibilidade de terem sempre esses valores para poderem comprar essas drogas muito de alto peso molecular. Então, as pessoas começam mesmo pelo álcool e depois, concomitantemente, fumam a cannabis para poderem, então, saciar a sua sede relativamente a esses produtos. Mas para dizer que a situação é preocupante, temos que fazer muito mais e, como devem saber, que essa é uma luta transversal, não é só do Instituto Nacional de Luta Antidrogas, mas sim de todos os departamentos ministeriais. E assenta aí uma das bases do nosso combate a esse flagelo, que é a responsabilidade partilhada no combate às drogas e à toxicodependência.